Vamos para a nossa revisão. Moçada, nós já fizemos, né, aquela aula em que a gente discutiu as questões, lembram? Né? Foi a primeira coisa que a gente fez, e agora nós vamos fazer uma revisão zona da matéria. Se sobrar alguma coisa, a gente faz no dia da nossa prova, tá? Beleza? Aí o que sobrar, a gente vai lá e faz. Eu dou uns últimos toques para vocês, né? Aqueles recadinhos do coração que sempre rola, né? Aí no dia da prova fica reservado para essa parte, beleza? Então, moçada, a nossa matéria, esse bimestre, começa em teoria do pagamento. Lembram-se? Começa em teoria do pagamento. Eu com vocês, tá? Nós vamos... Deixa eu achar aqui meu arquivo, que já fecharam o arquivo do computador, né? Era só um minuto, pessoal. E daí a gente começa por teoria do pagamento e já vai dando aquela revisada para a prova. Tá bom? Cadê meu pai? Achei, pronto. Pronto, pessoal. Já vai aparecer para vocês aí os slides, tá? Da teoria do pagamento. Beleza? Vamos lá, vamos retomar. Então, esse material vocês já têm e a gente só vai retomar o assunto, então. Pessoal, a teoria do pagamento, ela nos traz, né, principalmente... Me dá só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Teoria do pagamento. É que a Gabriela está aqui do meu lado, eu fui dar uma missão para ela. Pessoal, o que é pagamento? Só para a gente relembrar. Pagamento é justamente o cumprimento voluntário da prestação. Então, se a gente está diante de uma obrigação de dar, é ir lá e entregar, devolver, restituir a coisa. Se nós estamos diante de uma obrigação de fazer, é praticar o ato que eu me obriguei. É pintar o quadro, é fazer o projeto e assim lá vai. E se eu estou numa obrigação de não fazer, eu vou então estar diante de uma obrigação que eu pago me omitindo. Não é verdade? Então, o pagamento na obrigação de não fazer é justamente não fazer nada, não praticar o ato, beleza? Então, se vocês se lembrarem, eu falei assim, moçada, tem que tomar cuidado, porque pagamento não é entregar dinheiro só, é também, mas não só isso, não é verdade? Pagamento é, então, realizar, né, cumprir a prestação devida. Que isso foi uma coisa bastante importante que nós estudamos. Bom, nós vimos também as condições subjetivas do pagamento. Ou seja, os sujeitos do pagamento. Quem são os sujeitos, né, do pagamento? Então, nós vimos a quem nós devemos pagar. É lógico, né? Quem deve pagar é o devedor. E a quem? A rigor ao credor. Então, vamos lá. A princípio, quem deve pagar é apenas o devedor. Porém, nós estudamos também que não é só o devedor quem paga, mas também, olhem lá, mas também o tal do terceiro. Lembram-se disso? Terceiro interessado e terceiro não interessado.
Lembraram, pessoal? Então, olha só. Oi? Sim, lembraram? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos ver quem é que está aí para falar comigo hoje no Arraiar da Tati. Cadê? Juliana, tá aí, Ju? Oi, Ju. Melhor de tudo é a Gabriela fazendo clique. Pô, nem me fale, gente. Nós vamos ter trilha sonora aqui, porque ela não sossega. Ô, Ju, fala pra mim, amor. Você lembra do terceiro interessado e do terceiro não interessado? Hein, Ju? Lembra? Então tá. Ô, Richard, o terceiro interessado é aquele que tem interesse na sua vida. E o terceiro não interessado é aquele que a sua vida não importa. É isso mesmo, Richard? Cadê o Richard? Tá aí, Richard? Acorda, filho. Tá passando jornal agora. Só falando tristeza, essas coisas de Covid. Presta atenção aqui na Tati. Cadê você, Richard? Ô, gente. Chama ele lá no grupo do WhatsApp, que ele veio e botou só o nominho dele aqui, zarpou. Fala que eu tô chamando. Fala, volta, Richard, pro Arraiar. Cadê o Richard? Vamos lá, ô Nhô Rodolfo. Tá aí, Nhô Rodolfo? Eu tô. Aê, meu filho. Então vamos lá. Terceiro interessado e não interessado. É interessado na sua vida? Olha, professor, eu acredito que seja. Muito bem, isso mesmo, mais ou menos isso. Isso aí, Nhô Rodolfo. É mais ou menos isso, Rodolfo. Para de rir, que eu vou ter que botar você para lá. Olha só, pessoal. É quase isso, né? É que o Rodolfo não quis falar tudo para não me deixar sem ter o que falar. Pessoal, o terceiro interessado, ele é interessado na relação jurídica, ou seja, ele tem interesse no cumprimento da prestação. Como assim, Tati? Como é que uma pessoa que não é o devedor vai ter interesse no cumprimento da prestação? Ora, pessoal, ele vai ter interesse no cumprimento da prestação porque, de alguma forma, isso vai repercutir na vida dele. Ou seja, vamos lá. O caso do subinquilino, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Qual que é a situação do subinquilino, moçada? O subinquilino é aquele cara que, se o locatário não pagar a dívida, né, não pagar o aluguel e ele for despejado, o sublocatário vai junto. Não é verdade? Ele vai para a rua junto. Então, ele não participa da relação obrigacional base, mas ele tem interesse. Tá certo, hein, Rodolfo? É isso? Ó, pessoal, então aí... É isso, compadre. Então, é isso que nós temos aí o terceiro interessado. Agora, o terceiro não interessado é aquele terceiro que não tem interesse, né? A repercussão do não pagamento não vai atingi-lo. Mas ele tem o quê? Um interesse moral, um interesse afetivo. E o exemplo que eu dei para vocês é quando um pai paga a dívida de um filho, né? Ele o faz em razão do amor que ele sente pelo filho. Então, esse é o terceiro não interessado. Então, tanto o terceiro interessado quanto o terceiro não interessado, eles podem pagar a dívida. Então, não é só o devedor, mas os terceiros também. Então, vamos lá. Vamos entender. O artigo 304 nos fala exatamente isso. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Ou seja, né, qualquer terceiro interessado pode, inclusive, consignar em pagamento, tá? É isso que nós estamos falando. E olha lá o parágrafo único, pessoal. Igual direito cabe ao terceiro não interessado
se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição desse. Pessoal, a pergunta é a seguinte, né? Quando que esse terceiro que paga a dívida pode recuperar aquilo que ele pagou? Tá certo? Lembram que a gente fez essa análise? Quando que pode ser? Bom, quando o terceiro paga a dívida em seu próprio nome, tá? Ou seja, eu estou pagando uma dívida da Bruna, tá certo? Só que no recibo, eu peço para que conste o meu nome. Nesse caso, eu tenho direito ao reembolso, tá bom? Então, se eu faço o pagamento dessa forma, eu tenho o direito ao reembolso. E se eu pagar antes da dívida estar vencida, eu só vou ter direito a este reembolso quando do vencimento da dívida. Beleza, pessoal? Tranquilos até aqui? Tá? Nós só estamos relembrando, moçada. A gente só está recapitulando aquilo que a gente já estudou. O artigo 306, ele também merece leitura. Por quê? Porque, inclusive, né, uma questão daquela revisão que eu dei na aula passada para vocês, versava sobre o 306. E o 306 fala o seguinte: o pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meio para ilidir a ação. O que é isso, Tati? Ora, lembrem-se que quando eu falei sobre esse 306, eu disse o seguinte para vocês. Pessoal, esse 306 é a expressão do princípio da boa-fé objetiva. Que princípio é esse, Tati? Ora, o princípio da boa-fé objetiva, ele vem justamente, né, exigir uma conduta, né, ética, leal, né, das partes. Então, ela pretende que não seja, né, praticado atos de má-fé. Então, moçada, o 306, ele justamente diz isso. Olha, se o terceiro efetuar o pagamento, primeiro, em desconhecimento do devedor, ou o devedor se opondo, tá? Ele não terá direito ao reembolso daquilo que ele despendeu, tá certo? Daquilo que ele gastou. Se o devedor tinha meios, né, na época para efetuar o pagamento. E eu dei o seguinte exemplo para vocês, pessoal. Imaginem aquelas situações, né, em que nós estamos envolvidos aí em campanhas eleitorais, né? Esse seria um exemplo muito legal. Os candidatos, né, que são opositores, um vai lá e paga a dívida do outro e faz isso não porque quer ajudar, mas sim porque pretende expor o outro ao ridículo, pretende expor aquela situação. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele já visa justamente, né, evitar esse tipo de situação. Tá certo, pessoal? Beleza até aqui? Tamo lá, vamos continuar na nossa revisão. O pagamento, ele pode ser feito a quem? Bom, Tati, a rigor, o pagamento deve ser feito ao credor. Mas só a ele, pessoal? Não, né? O representante do credor, ele também pode receber e também um terceiro pode receber. Então, vamos ver. Artigo 308, pessoal. Tá rapidinho porque é revisão, hein? Vocês já estudaram isso. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Então, pessoal, o representante do credor, ou seja, aquela pessoa que está munida, por exemplo, de uma procuração. O advogado representa o seu cliente? Representa. Se ele tiver poderes específicos para receber e dar quitação na procuração, ele seria um representante que poderia
receber aí em pagamento e dar essa quitação. Tá certo, pessoal? Tranquilos até aqui? Sim, professora. Ok. Alguém tem pergunta? Tá. Pessoal, nós estudamos também aquela máxima de que quem paga mal, paga duas vezes. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós vamos resolver várias situações, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, empregando aí essa máxima. Por quê? Porque se você efetuar o pagamento, tá, sem as cautelas necessárias, ou seja, você não pegou recibo, você pagou para a pessoa que não era efetivamente credora e nem demonstrou que estava em nome do credor, você vai ser compelido, ou seja, você vai ser obrigado a pagar de novo. Entenderam, pessoal? Então, essa máxima de que quem paga mal, paga duas vezes, ela é muito importante para nós, tá bom? E quem é que pode receber, então, além do representante? Bom, eu tenho o representante convencional, que é o exemplo do advogado, né? O advogado, munido de procuração com poderes para receber, ele pode, né, receber e dar quitação. O representante legal, por exemplo, o pai, que representa os interesses, então, de um filho menor, também recebe da quitação. Mas também nós temos aí essa situação do artigo 311 do Código Civil. Vamos acordar, gente linda. Ó o arraiar. Ele diz assim: considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Ou seja, a pessoa chega munida do recibo, tá bom? A pessoa chega com o recibo em mãos. Essa pessoa, ela está autorizada a receber o pagamento. Você pode pagar para ele. Ah, Tati, mas e se eu desconfiar que aquele recibo lá não é verídico? Bom, daí você não pode pagar, tá certo? Né? Ah, aquela assinatura não bate com a assinatura do credor, porque eu conheço a assinatura do credor. Bom, daí você não pode pagar. Desconfiando, você não pode efetuar o pagamento, porque daí quem paga mal, paga duas vezes. Beleza, pessoal? Até aqui? Tranquilos? Estamos relembrando aí a teoria do pagamento? Sim. Sim? Tá, pessoal, qualquer coisa vocês me interrompam, tá bom? Vamos falar do credor putativo. Quem que é esse credor putativo, esse credor aparente, né? Bom, aqui nós vamos falar da teoria da aparência, pessoal. É aquela situação que o credor, ele tem aparência de credor, né? O indivíduo, ele tem aparência de credor, mas ele não é o credor, tá? Tá certo? Ele não é o credor. O exemplo que nós utilizamos foi aquela situação do representante comercial. Você sempre efetuou o pagamento para ele, mas justamente hoje, que é o dia que ele vai até a sua loja para receber uma parte do pagamento, ele foi desligado, né? Ele não representa mais aquela empresa. E aí? E aí que você faz o pagamento, imaginando que está pagando certo, né? A questão é justamente essa, né? Que o devedor, ele faz o pagamento ao credor putativo de boa fé. Como assim, Tati? Ora, ele não desconfia, pessoal, ele não imagina que aquele credor não seja mais não seja mais credor, que seja então só aparência de credor, tá? E daí, Tati, como é que a gente resolve isso? Bom, nós vamos resolver utilizando o artigo 309 do Código Civil. Olha lá o 309, povo lindo. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Então, o pagamento ao credor
putativo ele vai ser válido se o devedor agiu de boa fé, tá certo? Se ele não desconfiava, tá? Se não existia aí uma forma dele descobrir, desconfiar que aquela pessoa não poderia receber. Então, são esses dois requisitos para que seja válido o pagamento feito ao credor putativo. Nós tivemos também um exercício assim na nossa revisão, né? Naqueles exercícios que nós treinamos, tá bom? Então, o credor putativo, ele tem a aparência, mas não é credor. Beleza até aí, pessoal? Tranquilos? Agora, vamos falar das condições objetivas do pagamento. Então, até agora, a gente estava observando o pagamento a partir da ótica dos sujeitos. Quem é que deve pagar? A quem se deve pagar? Observem que a gente estava fazendo uma análise, né, de aspectos subjetivos, ou seja, dos sujeitos. E agora, Tati? Não, agora, né, nós vamos fazer uma análise das condições objetivas. Objeto, prova, lugar e o tempo do pagamento, tá bom, pessoal? Então, olha só. Primeira coisa, esse artigo vocês já conheciam antes da gente falar da teoria do pagamento, que é o artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. E é o exemplo do Fusca e do Camaro Amarelo. Se eu contratei a entrega do Fusca, eu não sou obrigada a receber o Camaro Amarelo, né? Em que pese o pessoal do NPJ virtual já esteja aprendendo a fazer interdição, esse é um caso de interditar, Tati, tá? Beleza, pessoal? Quem está lá no NPJ virtual, né? Nesse caso, já assessora o professor Ricardo para me interditar. Mas que eu não sou obrigada, eu não sou. Existe, vamos lá, vamos incrementar esse bolo aí. Existe uma forma de extinção das obrigações, né, em que justamente o devedor, ele propõe o pagamento com prestação diversa. Alguém lembra o nome? Dação e pagamento. Rapaz, arrasou, hein? Olha meus compadres arrasando. É isso mesmo. É dação e pagamento, né? Na dação e pagamento, o credor, mas ó, lembrem-se, hein? O credor, ele tem que anuir. Ou seja, o credor tem que concordar, tá bom, pessoal? Ele tem que concordar com o pagamento com outra prestação. Mas é dação mesmo, maravilha, show de bola, pessoal. Ganhei a noite já, tá bom? Vamos seguindo. Bom, pessoal, olha só. O artigo 304, ele também é um artigo importante para a gente. Olha o que ele diz. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. É aquele negócio, pessoal. Se o pagamento deve ser feito de uma única vez, o credor, ele tem que assim... ele tem o direito de assim exigir o pagamento. Ele não é obrigado a parcelar aquilo que não foi convencionado ser pago em partes, tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Tranquilos? Vamos lá. O que mais? A prova da quitação, pessoal. A prova da quitação. Pessoal, a quitação, a prova, né? Ela é feita, né? Normalmente através do quê? De recibos. Então, do mesmo jeito que o credor, ele tem o direito de exigir o pagamento, né? O devedor, ele tem o direito de exigir uma prova de que cumpriu, de que adimpliu a obrigação, tá bom? E daí, essa prova, né, este documento, normalmente é feito através do quê? De um recibo,
né, que pode ser feito por instrumento público ou particular, tá? Ambos têm validade, eles servem para comprovar, para provar que o pagamento foi efetuado. Mas o 320, pessoal, tá? Ele traz para a gente quais são os elementos que tem que constar nesse instrumento particular, né? Lembra? Nome do devedor, tempo, lugar, valor, assinatura do credor, tudo isso tem que constar lá no recibo. Então, vamos lá, vamos ver quais são esses requisitos do 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, tá vendo? Ela pode ser por instrumento particular ou instrumento público. Designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Tá certo, pessoal? Tranquilos? Então, vejam, o pagamento ele pode sim ser feito através de instrumento público ou privado, tá? Outra prova de quitação é a entrega do título, tá? A entrega do título firma a presunção de pagamento. Lembrem-se dos títulos de crédito que eu falei com vocês, né? Que vocês vão estudar com o professor Tiago, ou seja, cheque, nota promissória, duplicata. Você devolvendo esses títulos, você presume que estão sendo pagos, né? Existe a presunção do pagamento, tá? Artigo 325, outro artigo que também a gente tem que ler. Presumem-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento, tá? E a quitação. Se ocorrer por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Então, a despesa, né, com o pagamento e a sua quitação correm, a princípio, a cargo do devedor. Ou seja, se o devedor tem que levar o objeto para outra localidade, quem é que arca com essa despesa, né? É ele, é o devedor, tá certo? Agora, se por algum motivo o credor, né, fez com que essa despesa fosse aumentada, ele acaba sendo obrigado, tá, a suportar essa diferença. Beleza, pessoal? Nós falamos também, olhem lá, sobre o lugar do pagamento. Então, onde é que esse pagamento deve ser efetuado? Onde é que ele deve ser realizado? A regra é, o pagamento deve ser feito no domicílio do devedor. Essa é a regra. Então, se no contrato que você escreveu, que você celebrou, você não estipulou nada diferente disso, onde é que vai ser feito o pagamento? No domicílio do devedor. Agora, as partes, credor e devedor, podem convencionar, estipular um outro local para o pagamento. Tá certo, pessoal? Isso é possível ser alterado, mas deve ser alterado. O silêncio, tá? Isso daí, então, nos impõe que o pagamento será feito no domicílio do devedor. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. E o 329? Esse 329, ele tinha uma alternativa lá na nossa revisão, nas questões, que falava sobre o 329. Ocorrendo motivo grave, para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Tá bom, pessoal? Então, é possível sim, né, que o pagamento seja alterado no lugar do pagamento, tá? O devedor pode fazer? Pode, mas o motivo deve ser grave, deve ser justificada essa situação. 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor,
relativamente ao previsto no contrato. Esse exemplo aqui eu dei para vocês falando o seguinte: o pagamento ele era feito no domicílio do credor. A pessoa ia lá e entregava R$500 todo mês. Todo mês. Um belo dia, ele passou pelo banco, por uma agência bancária, e falou: quer saber de uma coisa? Vou depositar. Não vou levar o dinheiro na casa dele, porque eu estou atrasado, hoje está uma correria muito grande. Ele foi lá e fez o depósito um mês. No mês seguinte, ele falou: nossa, foi tão mais fácil fazer o depósito, né? Foi e fez de novo. No outro mês, foi e fez de novo. Veja, né? Ele alterou o local do pagamento e o credor não se opôs. Essa situação, à luz do 330, nos diz que o credor, né, ele renunciou, né, aquilo que estava previsto no contrato. Ou seja, agora o devedor ele pode fazer o pagamento através de depósito. Tranquilo, Paulinho? Oi, querido. Mas teria que ser quantas vezes, no caso, para dar essa reincidência aí, no caso, ele pagando em outro local? Amor, é assim, ó, a lei não prevê, tá? A lei não prevê, a lei não nos traz uma quantidade mínima, tá? Uhum. E se ele pagar só uma vez, já se encaixaria? Então, eu acho que tudo depende da obrigação, porque se ele pagar uma vez e a pessoa reclamar, ele não ficou em silêncio. Você está entendendo? Sim. Se ele vai e faz o depósito, aí logo em seguida o credor fala assim: ô, você depositou, mas não é assim não, pode vir trazer o dinheiro aqui na minha casa. Bom, ele não ficou inerte, ele não silenciou, então daí não Configura? não configura, Ah, sim, entendi. tá? Ele tem que repetir o pagamento sem que o credor se oponha. Beleza. Tá bom? Beleza? Pessoal, olha só. Qual é o tempo do pagamento, né? Vamos lá. A rigor, moçada, o pagamento, ele deve ser feito quando? No vencimento, tá? O credor, ele pode exigir o pagamento quando? Quando a dívida está vencida. Essa é a regra. Então, a dívida vence amanhã. Eu posso exigir o pagamento hoje? A princípio, não. Não posso exigir, porque a dívida não é exigível ainda, né? Ela pode até ser líquida, mas ela não venceu ainda. Então, eu não posso exigir. Bom, mas nós temos aquela situação, né, daquelas obrigações condicionais. Quais são os casos de obrigações condicionais? São aquelas obrigações que estão condicionadas a um evento futuro e incerto. Lembram-se? A gente estudou isso ano passado, pessoal. Evento futuro e incerto, ou seja, quando a Gabriela passar no vestibular. Eu lá sei se a Gabriela vai querer fazer curso superior. Isso é um evento futuro, sim. É incerto, porque pode ser que ela não queira. Então, quando operar o implemento da condição, é aí, então, que essa dívida ela poderá ser exigida. O pagamento poderá ser exigido, tá certo? Então, eu dependo, né, da ocorrência da condição para que aquela dívida possa ser exigida. Beleza, pessoal? Tranquilos? Mas o 333, ele também traz para a gente, né, umas situações em que é possível que você exija o cumprimento antes, né, do vencimento da dívida. Quais são essas situações, Tati? Em resumo, pessoal, são situações que demonstram, né, que o devedor ele está numa situação ruim financeira, né? Você, credor, você está visualizando que ele não vai conseguir te pagar, né? Você tem aí informações de que ele não vai te pagar. Então, daí, diante dessa situação, aí nós vamos poder exigir, né, a antecipação do pagamento.
Mas daí são aquelas hipóteses do 333. E são hipóteses números clausos. O que isso significa, Tati? Que são só essas, tá? Que a gente não tem como aumentar essas hipóteses. São esses 3 casos e somente. Beleza, povo lindo? Tranquilos até aqui? Sim. Podemos seguir? Beleza. Então, na aula passada, a gente surgiu uma dúvida sobre consignação e pagamento e eu já fiz a revisão da consignação e pagamento. Vocês se lembram? Sim. Sim, né? Então, daí vamos falar da novação agora, pode ser? A gente repassa aí o que é novação. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente. Tá tudo certo aí, gente? Sim, professora. Apareceu? Sim, apareceu. Então tá. Moçada, vocês se lembram o que é novação? Sim. Sim. E o que Sim. é? Quando se faz um novo Novação contrato para extinguir o antigo. Ô, louco, o pessoal tá rasgando, hein, gente? Olha lá que coisa mais linda desse mundo. Então, quando a gente celebra uma nova obrigação com o intuito de extinguir e substituir a anterior. Isso é novação. É uma nova obrigação, tá certo? Então, novação é nova obrigação. Novar, então, é criar uma obrigação nova para substituir e extinguir a anterior. Pessoal, e se trata, né, de uma forma especial de extinção das obrigações. Por que é especial? A consignação e pagamento é especial, novação, compensação, confusão, imputação, remissão, são todas formas especiais. Por quê, Tati? Ora, porque são formas que extinguem a relação obrigacional, mas não são pagamento direto, tá bom? Elas não são frutos do pagamento direto. Então, nós temos aí que obedecer a alguns requisitos para que a novação seja caracterizada. Quais são esses requisitos, meus amores? Existência de uma obrigação anterior. Então, é óbvio, presta atenção nisso. Larga a televisão. É óbvio que eu vou pedir questões para que vocês identifiquem que forma de extinção das obrigações é. É óbvio. Nós estamos estudando isso. Então, aí, fica a dica, recados do coração, tá certo? Já fica a dica. É lógico que você vai ter que fazer isso, tá? Então, se você estiver lendo o enunciado da questão, né? E lá tiver escrito que, né, foi celebrado uma outra obrigação e taraná, já tem que acender ali a possibilidade, né, da gente estar falando do quê? De inovação. Sempre que houver uma obrigação anterior e uma nova, eu vou estar lá diante da inovação, pessoal, tá? Prestem atenção nisso. Então, vocês vão ter exercícios para identificar quais são as formas de extinção das obrigações. Tá bom? Então, primeiro requisito, a existência de uma obrigação anterior. Depois, um outro requisito é justamente a criação de uma nova obrigação que seja diferente da primeira. Você não repete a mesma obrigação. Alguma coisa tem que alterar. Nós podemos alterar aí os sujeitos, nós podemos alterar o objeto, não é verdade?
mas ela não pode ser igual à obrigação anterior, à obrigação primitiva. Ela tem que ser substancialmente diversa, tá? E deve haver, pessoal, o animus novandi, o ânimo de novar, ou seja, este é o elemento anímico, ou seja, é aquele que demonstra a intenção. Você está praticando o ato com a intenção de substituir e extinguir a relação anterior. Deve existir essa vontade na prática do ato. Tá certo, pessoal? Tranquilos? E nós vimos lá que existem, né, as seguintes espécies de novação. A novação subjetiva, a novação objetiva, a novação subjetiva e a novação mista. Pessoal, novação objetiva. Objetiva vem de objeto. Conclusão é aquela novação em que nós alteramos o objeto. Tá certo, pessoal? E essa é a modalidade mais comum que a gente encontre, tá bom? Lembrei para vocês que dação em pagamento não é a mesma coisa que novação objetiva. Por quê, pessoal? Porque na dação em pagamento, eu efetuo, né, o pagamento com outro objeto, mas eu não crio uma segunda obrigação. Tá certo? Na dação eu não crio. E na novação objetiva? Na novação objetiva existe a criação de uma nova obrigação. Então, aqui eu tenho uma obrigação, a primitiva ela é extinta e é criada uma segunda. Então, são formas especiais, né, de quitação das obrigações que não se confundem. Elas são diferentes. Todo mundo lembrou disso, gente? Sim? Boa noite, pessoal. Vocês estão aqui comigo? Sim, professora. Sim. Aqui. Sim? Então aí? Pessoal, e a novação subjetiva? A novação subjetiva é aquela em que há a alteração, né, dos sujeitos. Então, a mudança de devedor é subjetiva passiva, a mudança de credor, subjetiva ativa e a mista, aí quando nós temos mudança de credor e devedor. Tá certo? Na novação subjetiva passiva, olha só, na novação subjetiva passiva, eu tenho dois modos. Quais são esses modos? Eu tenho que ela pode se dar por expromissão ou por delegação. Quando que vai ser por expromissão, pessoal? Ela será por expromissão quando o devedor ele é substituído independentemente do seu consentimento, tá? É criada essa segunda obrigação independentemente da anuência do devedor. Isso é feito à revelia dele. Já a novação subjetiva passiva por delegação, o devedor, ele participa, não é verdade? Ele participa daquela situação. Tá certo, pessoal? Tranquilos? Então, vamos lá. E a novação subjetiva ativa? Bom, a novação subjetiva ativa é quando a gente troca o credor. É uma situação bem mais difícil de acontecer. Assim como a subjetiva mista, em que a gente substitui aí credor, devedor, objeto. Aí é bem mesmo rara a ocorrência. Não se esqueçam, né, que nós temos o efeito liberatório na novação. O que é esse efeito liberatório, Tati? Ora, né, nós extinguimos a primeira relação. Se a gente extingue a primeira relação obrigacional, existe um caráter de liberação, quer dizer, aquela relação, ela não pode ser mais exigida. Qual é a relação, então, que pode ser exigida? A segunda, tá certo? A que foi criada. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilos?
A gente vai repassando aí rapidinho para dar tempo de falar de todas as situações, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre compensação, povo. Vamos lá, vou compartilhar aí para vocês os slides sobre compensação. Nossa, aqui em Maringá tá tão seco, tá seco aí, gente? Nossa, aqui tá horrível. Tá fresco. Tá fresco? Tá. Aqui tá seco, não chove. Aqui Nossa, também tá super seco. O ar tá bem rarefeito, Tá. bem seco. tá bem ruim, né? E daí a gente que fala um monte, a voz, a garganta não aguenta. Pessoal, outra forma especial de extinção das obrigações é a compensação. Quem lembra o que é compensação? Alguém quer arriscar? Pessoal, compensação, né? Isso aí quando o cara morre lá, professor, fica o mesmo sendo? Não, lá é confusão. Ah, é mesmo, confusão. É confusão. Compensação é quando nós temos, né, duas ou mais obrigações cujos titulares são reciprocamente credores e devedores, né? Qual que é o exemplo que eu uso para vocês, com vocês, pessoal? Por exemplo, a Maria Eduarda. Cadê você, Maria Eduarda? Enha! Tá aí, Maria Eduarda? Cadê a Duda? Ô, professor, esse daí é quando um deve... Tô aqui, prof! E Oi, o outro amor. deve, tipo, o mesmo valor. E os dois se compensam. Isso mesmo, Ju. A Juliana arrasando aí. Vamos lá, gente. É isso aí, tá certo. Então, ó, imaginem o seguinte. Eu devo para a Duda e a Duda deve para mim. Nós podemos compensar as nossas dívidas? Sim. Sim, desde que sejam dívidas, né, líquidas, vencidas e fungíveis entre si, não é verdade? Mas compensação é isso, tá? O 368, pessoal, traz pra gente, né, essas formas, né, de compensação, que isso é possível. Olha lá, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Então, pessoal, pode haver, inclusive, uma compensação o quê? Parcial, tá bom, pessoal? Tá? Não compensa tudo, né? Mas vai compensar uma parte, tá? Beleza? Então, os requisitos para a compensação legal são reciprocidade das obrigações, inversão dos sujeitos nos polos, né? Credor e devedor, aqui, né, desse lado, e aqui devedor e credor. Nós temos que ter essa reciprocidade. As dívidas devem ser líquidas. Não dá para a gente compensar dívidas que ainda não são líquidas, que ainda não se apurou o quantum, beleza? Também, pessoal, devem ser dívidas que são exigíveis. O que isso significa? Ora, tem que estar vencida. Eu não posso querer compensar uma dívida que venceu hoje com uma que ainda vai se vencer daqui a 3 meses. Essa dívida ainda não se venceu, eu não posso exigir o pagamento. E não se esqueçam que compensação é forma de extinção das obrigações. Então, é essa a situação. Nós temos também, né, por fim, outro requisito, que esses débitos, né, eles sejam fungíveis entre si. Não dá para compensar objetos infungíveis, ou seja, que não sejam da mesma natureza, tá bom? Beleza? Só quero lembrar para vocês, pessoal,
que não haverá compensação se as partes de comum acordo convencionarem, né, que não haverá compensação. A gente pode estipular que não vai haver compensação? Pode sim. A gente pode estipular. Tá ok? Tá, pessoal? Professora, Oi, amor. você falou dos bens fungíveis e infungíveis. Os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma natureza, etc. e tal. Vamos supor que eu quero fazer, então, a troca com um colega de 2 obras de arte. Eu tenho a Mona Lisa e ele tem outra obra do Da Vinci. Cada obra é infungível. A fungibilidade única de cada obra não permite que haja compensação, ou a reciprocidade da infungibilidade permite. Tá. Olha só. Se você quer fazer só uma troca, você está diante de um contrato. Entendeu? Olha, eu quero trocar o meu carro pelo seu. E você troca. Isso é um contrato. Se você pretende compensar os débitos, tá? Essa compensação, ela tem que se dar, primeiro, de dívidas que possam ser compensadas. Se eu devo para você e você me deve, tá? Normalmente, a compensação, ela vai acontecer, pessoal, quando a gente estiver diante de dívidas em dinheiro. Normalmente. Mas nós podemos converter aquele objeto em quantia no momento da compensação. Vou dar um exemplo, Gustavo, que você vai entender bem. Eu sou produtora rural, tá? Eu sou produtora rural. E daí eu tenho uma dívida lá com a cooperativa. E olha só, eu posso compensar aquela dívida, ao invés de pagar em dinheiro com a entrega de uma quantidade X de saca de soja? Se isso ficar convencionado pelas partes, eu posso. Deu para entender? Sim. Se essa situação ficar estipulada, eu posso. É isso que você quer saber, né? Eu posso quantificar o valor? É isso, Gustavo? Sim, professora. Existem contratos, principalmente contratos, né? Esses contratos em que, por exemplo, o agricultor vai lá, pega uma quantidade X de sementes, né? De defensivos e tudo mais, né? Isso daí pode ser feito. Mas, pessoal, para que isso seja feito, isso tem que ficar escrito, previamente pactuado. Essa situação daí, nós vamos estar diante da compensação convencional. E daí as partes, elas podem compensar dessa forma. Beleza, gente? Tranquilos? Tranquilo, professora. Obrigado. De nada, imagina. Existem situações em que não é admissível a compensação. Quais são essas situações, pessoal? Essas situações estão lá no artigo 373, que são questões, né? Compensação que vai se originar de esbulho, furto, roubo, de contrato de empréstimo de alimentos, né? E de bens que não são suscetíveis à penhora. Beleza, pessoal? Tranquilos? Não se esqueçam, pessoal, não se esqueçam que nós, né, podemos indicar numa situação, né, que existem várias dívidas, qual dívida nós queremos compensar. Por quê? Porque pode ser que as partes tenham contraído mais de uma dívida. E daí nós poderemos imputar qual dívida nós queremos compensar. Não se esqueçam desse detalhe. E essa regra, né, nós vamos utilizar a regra da imputação ao pagamento. Tá bom?
Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Ah lá, vamos falar sobre confusão? Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Confusão. Confusão, moçada. O que é confusão mesmo? Confusão é quando você reúne, né, na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Então, você vai reunir no mesma pessoa essas qualidades, que foi o exemplo que já foi dado aqui para a gente. Tati, aquela história do tio, né? Ou seja, eu devo por o meu tio e sou a única herdeira dele. O meu tio falece, eu sendo herdeira, eu vou ser credora e devedora de mim mesma. Artigo 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Tá certo, pessoal? E lembrando a vocês que nós podemos ter aí a confusão, ela pode ser total ou parcial. Nós podemos ter a confusão de toda a dívida ou de parte dela, tá? A primeira grande situação aí que nós vamos ter é o caráter liberatório, tá, pessoal? Da confusão, ou seja, extingue aquela dívida, porque você é credor e devedor de você mesmo. Você não vai tirar de um bolso e passar para outro para efetuar o pagamento. Beleza até aqui, moçada? Tranquilos? Não esqueçam que, de acordo com o 384, né, cessando a confusão, para logo se restabelece a obrigação. Então, imagine que o meu tio não morreu, que o meu tio só tinha desaparecido, uma situação, né, de ausência, por exemplo, né, e o meu tio retorna. Aí nós vamos cessar a confusão e vamos restabelecer a obrigação anterior. Tranquilo, pessoal? Beleza? Confusão é fácil, é bem sossegada, tá? Vamos lá para remissão. Vamos falar sobre remissão, que a gente consegue encerrar essas extinções aqui hoje. Vamos lá. Remissão. Apareceu já para vocês? Sim. Então, vamos lá. O que é remissão mesmo, pessoal? Remissão é perdão. Muito bem. O pessoal tá afiado, hein? Remissão é perdão. Quando haverá remissão da dívida? Quando o credor ele não tiver mais interesse no cumprimento da prestação. Ele não tem mais interesse no pagamento daquela dívida. É o artigo 385, gente. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Lembre-se que nós tivemos uma questão que falava sobre isso na nossa revisão lá do nosso questionário, tá certo? Então, pode haver a remissão? Pode sim, tá? Só que não pode prejudicar terceiro. Veja, a remissão, ela pode ser expressa ou tácita, total ou parcial, tá? Quais são os requisitos, então? O ânimos, né? A vontade de perdoar, e também precisamos aí que contenha a aceitação do perdão. Ou seja, pessoal, o devedor, ele deve concordar com este perdão, ele deve concordar com a remissão. Por que, Tati? Ora, porque nessa situação, né, pode ser que o devedor ele não queira ficar devendo favor. Né? Não quero, eu não preciso disso, eu faço questão de pagar. Então, existiu toda uma discussão entre as doutrinas, tá? Mas aqui, o Código de 2002 adotou, foi a doutrina alemã, que expõe aí que é requisito para que se opere a remissão, a
aceitação do perdão, tá? E o outro requisito é a vontade, é o ato de perdoar, né? A intenção de perdoar. Falei para vocês que existe, então, a remissão total ou parcial, pessoal. Por exemplo, quando eu perdoo os juros, eu estou fazendo uma remissão parcial. Eu falo, olha, tudo bem, esse mês você atrasou, deveria incidir juros, mas eu não vou cobrar os juros, não. O que eu estou fazendo? Remissão parcial. Eu estou te perdoando de uma parte da sua dívida, não dela toda, tá? Então, isso é remissão. E ela pode ser expressa ou tácita, tá? Recomenda-se, né, que ela seja feita por escrito, esse perdão seja feito por escrito. E na tácita, Tati? Bom, quando eu falar de remissão tácita, né, pode ser, por exemplo, a entrega do título de crédito. Eu entrego a nota promissória para você, ou seja, eu não tenho mais o título para exigir o pagamento. Então, entende-se que houve aí a remissão. Beleza, pessoal? Tranquilos até aqui? Lembramos o que é a remissão? Todo mundo lembrou? Sim. Agora está faltando imputação ao pagamento? Não, a gente não falou sobre dação ainda, né? Dação ao pagamento antes. Vamos lá. Vamos falar sobre dação ao pagamento. Pronto, pessoal? Apareceu aí? Sim. Sim? Bom, dação em pagamento, ela acontece justamente quando, né? Quando o devedor, ele pretende efetuar o pagamento, né, da obrigação utilizando uma prestação diversa, um objeto diverso daquele que foi pactuado. Então, eu tinha que te entregar uma moto e um carro, e eu não tenho a moto e o carro para te entregar e te ofereço o terreno. O credor, ele é obrigado a aceitar? Não. O credor, de acordo com o 313, ele não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, ainda que mais valiosa. Ele não é obrigado, mas ele pode aceitar? Pode. E se ele aceita, pessoal, nós estamos diante de dação em pagamento, que é efetuar o pagamento com um objeto diferente daquele que foi pactuado, daquele que foi celebrado, tá certo? Então, nós temos aí que respeitar alguns requisitos. Quais são esses requisitos, amores? Primeiro, a existência de uma dívida vencida, tá? Por quê? Ora, porque se não há vencimento da dívida, eu não posso exigir o pagamento ainda. A gente precisa que a dívida vença, tá? Segundo requisito, nós dependemos do consentimento do credor. O credor tem que anuir, o credor tem que concordar. Outra situação, entrega de coisa diversa da devida, né? Você tem que entregar um objeto diferente, tá certo, pessoal? Beleza? Eu tinha que entregar um carro e uma moto, estou entregando um terreno. Então, o objeto é diferente. E, por fim, pessoal, nós temos lá que nós temos que ter o ânimo solvente, ou seja, tem que ter a intenção, né, de liquidar, quitar aquela dívida que se origina daquela relação obrigacional. Por quê? Ora, porque se você não tiver essa intenção, você pode estar diante, por exemplo, de uma doação. Eu estou te doando um terreno. Então, tem que ficar claro, tem que ficar explícita essa situação. Por isso, pessoal, que eu digo que a dação e pagamento, essa situação, ela deve ser reduzida a termo. O que isso significa, Tati? Tem que ser por escrito, não pode ser verbal, senão o devedor pode pagar mal, e daí tem que pagar de novo, tá? Porque daí como é que ele comprova que aquilo ali é uma
dação. Então, tem que fazer por escrito. Tati, mas e se o contrato for um contrato verbal? Não interessa, filho. Mesmo que o contrato seja verbal, a dação você faz por escrito, porque senão o teu cliente pode passar em uns maus bocados. Ele pode ser compelido a efetuar o pagamento novamente. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Sim. Travou. De boa, professora. Oi, amor. Travou, mas eu voltei, tô de volta. Pessoal, até aqui tudo bem? Daí, nós temos a dação insolutum, né? Que é quando o credor, ele aceita receber, então, prestação diversa daquela que foi pactuada, e a dação pro solvendo, né? Que ela difere, porque a intenção dela não é solver imediatamente a obrigação, tá? Mas ela facilita o seu cumprimento, tá? Então, ela vai solver, ela vai ser quitada a obrigação lá para frente, não vai ser naquele momento, não vai ser naquela situação. Vamos para mais uma. Agora sim está faltando imputação, né, pessoal? Imputação ao pagamento que a gente ainda não tinha conversado. Vamos lá. E daí a gente consegue encerrar essa parte da nossa revisão. Opa! Vamos lá? Imputação ao pagamento. O que é imputar? Imputar é indicar. Se você lembrar disso na hora de fazer a prova, você está com a tua vida resolvida, meu filho. Tá certo? Então, aquele exemplo, aquela situação que eu colocar ali para você, você já mata. Ele está indicando qual é a dívida que ele quer solver, que ele quer quitar. Tá, isso daí é imputação ao pagamento. Resolvido, tranquilo, tá? Agora, moçada, existem regras? Sim, existem regras para a gente imputar, para a gente indicar o pagamento. Então, olha só, a imputação é muito mais um meio indicativo, né, de qual dívida você quer solver, do que propriamente aí uma forma de extinção. Vamos lá. A pessoa que for, é o 352, pessoal. A pessoa que estiver obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então, o cara está tão lascado que ele não tem uma dívida só, ele não tem uma obrigação só com aquele credor, ele tem várias. E daí chega no momento que ele tem várias dívidas líquidas e vencidas, mas ele não consegue pagar todas de uma vez. Então, ele vai indicar qual que ele quer que seja quitada, tá bom? Então, quais são os requisitos que nós temos? Igualdade de sujeitos, credor e devedor, né? E liquidez e vencimento das dívidas e que elas sejam da mesma natureza. Normalmente é o quê? Dinheiro, né? Você vai lá, empresta uma grana, depois vai, empresta de novo, daí você vai emprestando. Chega uma hora que você tem várias dívidas vencidas e líquidas, são dívidas da mesma natureza, mas você não vai conseguir pagar todas, tá? E daí, o devedor, ele pode indicar. Então, quem é que indica nessa situação? O devedor, né? É o devedor que vai indicar qual dívida ele pretende quitar primeiro, tá bom? Se ele não indicar, pessoal, tá? Nós temos aí uma ordem preferencial. Qual é esta ordem, Tati? Bom, prioridade para os juros vencidos em detrimento do capital. Tinha uma alternativa assim lá no nosso questionário. Primeiro quita-se os juros para depois quitar o capital. Prioridade das dívidas líquidas e vencidas anteriormente, ou seja, aquelas dívidas mais antigas, em detrimento das dívidas mais recentes. E prioridade das dívidas mais onerosas em detrimento das menores. Por quê, pessoal? Observem que toda essa ordem, ela tem um intuito de
não prejudicar o devedor, fazer com que ele se onere menos, né? Quando ele for fazer o pagamento e não indicar qual é a dívida que ele quer solver. Pessoal, nós fizemos aqui, rapidamente, uma baita de uma revisão, né, das formas especiais de extinção das obrigações. O que fica para a próxima aula? A próxima aula fica a teoria do inadimplemento, tá? Inadimplemento absoluto e inadimplemento relativo. Então, vai ser bem no dia da nossa prova, no dia que eu vou liberar a prova para vocês. Eu vou fazer uma revisão rapidinho dessa parte que está faltando e libero a prova para vocês. Mas, uma coisa você tem que ter em mente. Se você tem a possibilidade de fazer prova com consulta, faça a consulta. Não tenha preguiça. Não dá para fazer, nem a minha, nem a da Letícia, nem a do Tiago, não dá para fazer prova nenhuma sem você estar, né, com o material dos professores disponível, né, e com, no meu caso, o Código Civil. Beleza, pessoal? Não é hora de você querer resolver isso aí no peito, né? Não, eu sou muito macho, eu vou fazer sem consulta. Não é hora, moçada, a vida inteira, se vocês quiseram fazer prova com consulta, tá aí a oportunidade de fazer uma avaliação com consulta. Então, beneficiem-se dessa situação para todo mundo ir com notão. Então, por que você está falando isso de novo, Tati? Olha, eu estou falando que vai que na próxima aula, né, quando eu for liberar a prova, você não venha me assistir. Tá bom? Você tem que fazer isso, você tem que vir para a prova munido do material, para que você consiga resolver com tranquilidade, e principalmente para todo mundo vir com notão. Essa é a oportunidade de todo mundo vir com nota muito boa. Pessoal, alguma dúvida? Não, Oi? professora. Não? Só na hora da prova. Não, na hora da prova vocês vão tirar de letra. Isso aí não tem nada, isso daí é tranquilo para vocês. Pessoal, vamos com seriedade. Tá? Eu sei que quem precisa ouvir isso não está me ouvindo. O nominho tá aqui. Quer ver? Vou achar. O nominho tá aqui. Eu tenho 33 alunos agora aqui, tá? O nominho tá aqui, mas não tá me assistindo. Mas eu quero deixar isso registrado. Vamos com seriedade. Vamos lá. Vamos pensar no nosso futuro. Hoje, das 6 às 6h50, eu tive aí uma galera aprendendo a peticionar. Moçada, quem está aproveitando o tempo, quem está, sabe, quem parou com a negação do ensino remoto, não sei o quê, está avançando, viu? A galera está avançando. E nós vamos dar tchau para eles lá da frente. Porque essa criatura vai passar no exame da ordem, essa criatura vai fazer concurso e vai passar. É isso aí que eu tenho para dizer. E essa constatação eu já fiz. Eu tenho alguns alunos que eu percebo que eles estão se destacando nesse momento. Pararam de negar a situação, porque é ruim mesmo, tá todo mundo enfiado dentro de casa mesmo, e a gente tem que ficar assim, porque senão vai fazer o quê? A gente não sabe se a gente pegar, se vai morrer, se não vai. O que nós podemos fazer? Vamos pensar seriamente nisso. E é o que você está fazendo com a sua preparação, né? Ao invés da pessoa, sei lá, chegar do trabalho e tomar um banho, ele veio me assistir. Esse cara vai passar no exame da ordem. E você? Você tem que encarar com seriedade. Não importa se a gente está longe, tá? Ou se a gente está no mesmo ambiente físico. Você tem que encarar com seriedade. Pensa nisso, tá? E eu quero dar meus sinceros parabéns para essa galera que está vencendo. Vocês me surpreenderam positivamente. Olha, moçada,
todo mundo começou essa jornada cheio de medo. Não foram só vocês. Nós também. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso aqui bem. Não sei nem se eu faço hoje. Não sei nem se é bom hoje, né? Mas eu tento. Todo mundo tinha medo de como que ia ser. Todos nós. Né? Eu vim para a aula batendo no peito. Não, nós vamos dar conta, a gente não sei o quê. Mas no fundo, lá no fundão, eu pensava assim, será que eles vão me entender? E hoje, essa é a nossa última aula desse semestre. E hoje eu vou encerrar dizendo assim, parabéns. Meus parabéns. Você conseguiu. Nós estamos vencendo e nós estamos avançando. Tem dia que é um pouco melhor, tem dia que não é tanto, e a gente tem que se absolver dessas situações. E a gente está chegando lá. Então, moçada, ânimo, vamos encerrar esse semestre fazendo prova sem sub, tá? E eu quero que vocês descansem muito, que vocês aproveitem esses dias que nós vamos ter para a gente voltar para o segundo semestre com disposição e ânimo. Mas sejam sinceros, sendo sincera, meus parabéns. Tá bom? Não esmoreçam. Vocês vão colher o que vocês estão plantando. Podem acreditar. Lembrem de mim quando você chegar lá. Quando você passar no seu exame da ordem, lembra de mim. Lembra que hoje, na nossa última aula, eu te disse isso. Que valeu. E tá valendo a pena. Tá bom? Beleza, pessoal? Posso encerrar por hoje? Posso encerrar? Alguém tem Pode. Pode? Então tá, pessoal. Vejo vocês no dia da nossa prova, tá? Fiquem com Deus. Não é hora de desanimar. Agora é hora de, moer lenha, tá? Beijão pra vocês, gente. Beijão pra vocês. Tchau, boa noite. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, Vitória. Boa noite, meus amores. Fiquem com Deus, tá?